E aí, pessoas, salve, queridos. Hoje eu quero falar de uma coisa que talvez você poucas vezes tenha ouvido na sua vida. Talvez você nunca tenha ouvido falar na sua vida. É sobre longevidade, sobre lei da atração. E eu preciso esclarecer para você que o meu conteúdo é sobre ele não é sobre a lei da atração disfarçada de Bíblia, ele é a Bíblia disfarçada da lei da atração. Porque de alguma forma eu tenho que chamar a tua atenção e por isso eu falo sobre a lei da atração. E realmente o que você quiser atrair, você atrai, desde que você saiba fazê-lo. Mas o mais interessante, o mais importante disso tudo é que nada disso teria sentido se não houvesse a Bíblia nos ensinando não só sobre isso, mas principalmente sobre felicidade. Porque o que nós falamos e o que nós buscamos nessa nossa vida é sempre a felicidade. Essa que é a verdade, você vive em busca da felicidade. Então, o que eu vou te falar hoje poderia ser até razão para cancelamento. Aliás, às vezes eu acho que por isso que deve ser um paradigma meu, sinceramente. Porque nós temos paradigmas para vencer o tempo todo e tem que ser vencido. É um por dia, que seja, mas vamos vencê-los. E a verdade é que eu poderia realmente ser cancelado por falar sobre essas coisas aqui. Espero que isso não aconteça, porque é uma realidade também, vamos concordar. É muito mais fácil você ter acesso através das suas mídias, das suas redes sociais, quando você está falando de comédia, quando você está falando de guerra, de notícias ruins. Isso dá uma audiência fantástica. Eu já muitas vezes pensei em ir para esse lado, mudar a minha linha editorial por conta disso, mas nós estamos falando de Bíblia, nós estamos falando do mundo, e nós não queremos o mundo, nós queremos os resultados da Bíblia para todos vocês, para mim, para todos nós. E aí é que está a grande diferença. O que é apenas uma lei, um princípio de que tudo você planta, você colhe, existe um universo por trás disso, que é o reino de Deus e a sua justiça. Vamos deixar claro, para não confundir universo, as pessoas esqueceram de Deus, estão só falando de universo, como se o universo fosse alguma coisa perante Deus. Na verdade, Deus é o criador do universo. Então, queridos, existe um universo por trás da lei da atração que é muito maior do que você imagina, porque nós estamos falando de quê? Qual é a nossa linha editorial? Qual é o nosso slogan? É preciso saber viver. Eu preciso saber viver. Você precisa saber viver. E a única forma de fazer isso de um jeito coerente, alinhado com o que você quer, e ao mesmo tempo você precisa sobreviver no seu dia a dia. Esse foi um dos meus desafios nessa vida. Porque eu não vim de herança nenhuma, mas ao mesmo tempo, quando eu descobri que eu era herdeiro de uma verdadeira fortuna em todos os sentidos, isso me deixou maravilhado e me fez me aprofundar mais nos estudos relacionados ao reino de Deus e à sua justiça. E, queridos, vamos concordar, nós precisamos realmente aprender a viver, nós precisamos ser felizes, e não é então só pela lei da atração que você vai conseguir isso, porque isso é o que mais nós estamos vendo, as pessoas estão conquistando os seus ideais, os seus tesouros, que muitas vezes está somente no bolso, não está na alma dela, e aí é que é o que Deus vem nos trazer, que é, resumindo, numa palavra seria amor. Você não vive sem amor, mas a verdade é que as pessoas estão conquistando as suas coisas, mas está se perdendo muito da moral, do caráter, da vida em família. Então você vê até aqui que, na verdade, tudo que eu falo é relacionado aos ensinamentos de Deus e à sua justiça, o reino de Deus e a sua justiça. Isso é maravilhoso, porque não é uma utopia, uma fantasia, um sonho. Nós estamos falando de você saber se relacionar com as pessoas, no sentido de não querer tirar delas, mas doar para elas. E aí você aprende numa das regras de relacionamento, que é muito mais de retorno, digamos assim, porque esse também não é o objetivo,
e você vai entender, talvez eu fale sobre isso nesse vídeo, não é só por isso, é porque quanto mais você dá, mais você recebe, mas não só pelo interesse, é uma lei universal. Tudo que você planta, você colhe, não é? Então, se você, tudo que você planta, você colhe, você tem que concordar comigo. E se não concordar, eu peço que você experimente, porque o que mais a gente vê é isso. As pessoas hoje em dia são apelidadas de Nutella, de piá de apartamento, como dizem aqui no Sul, eu sou de Curitiba. Por quê? Por conta de não haver um interesse em validar as informações. Elas simplesmente vão absorvendo o que lhes convém, o que está ali no status quo, no modo operando, de operação, no sistema, e ela não busca verificar. E esse é o grande desafio. Então, queridos, o que eu quero lhes dizer hoje, por isso eu falei sobre os riscos de falar sobre isso, é que a grande verdade é que nós, voltando lá sobre o que nós buscamos com a nossa linha editorial, é a felicidade, a alegria de viver, o contentamento. Não precisa nem ser, a maioria, se você conversar, não precisa nem ser aquela felicidade, as pessoas já estão até anestesiadas sobre isso, e o que elas querem é um cantinho para viver, com uma cobertinha, uma comidinha, é isso que eu escuto muito. Mas as coisas estão mudando, essa nova geração que está aí, que é criticada, tal da geração Z, eles têm uma visão maravilhosa de liberdade. Eu sei que ainda há muitos enganos por conta de que alguns são levados e conduzidos pela mídia, mas o que essa geração vem nos trazer e nos mostrar é que a gente anseia e busca pela liberdade e que não devemos ser iludidos pelas narrativas do mundo, do secularismo, né? Interpretação teológica do secularismo do mundo, né? É o conceito do sistema, o conceito mundano, o capitalismo pelo mero capitalismo do interesse. O capitalismo é maravilhoso, mas quando ele é usado da forma pura e simples capitalista, por exemplo, eu sou dono de um banco e quem quiser trabalhar comigo vai ter 1 hora de almoço e dane-se se você vai ter tempo para se deslocar até o restaurante, se está chovendo ou não, se vai dar o tempo de você voltar, de você ter um mínimo de digestão antes de enfiar o seu rosto numa tela. Isso é o capitalismo selvagem, isso não nos serve. Agora, o capitalismo, na sua essência, é maravilhoso. Capitalismo é produtividade. Sem produtividade, nós não temos vida. Isso é no agro, isso é na indústria, isso é em todos os setores. Então, queridos, quando a gente fala em felicidade, é preciso entender esses conceitos primeiramente, entender que há uma força sobrenatural por trás disso que nós não entendemos. Mas eu também ainda não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre o que você pode fazer para ter resultados rápidos para a sua vida, de uma forma eficiente, de uma forma que te traga alegria de viver, que te traga contentamento, né? Puro e simples. A beleza da vida realmente está na simplicidade das coisas, na humildade. Por que a Bíblia fala tanto em humildade? Porque se você não tiver humildade na sua vida, você não precisa estar procurando aprovação, você não precisa estar procurando ser aceito quando você entende o que é humildade. Quando você entende que você tem que ficar no seu lugar, fazer o que você tem que fazer e levar a sua vida adiante, você tira da sua cabeça um peso gigante desse querer agradar as pessoas, por exemplo. Outra questão financeira também, ou seja, a gente muitas vezes vive em busca de um tesouro que está lá na frente e não vive o presente, que é de verdade um presente. Então, queridos, eu quero lhes falar hoje o que é que você pode fazer para ter uma vida diferente baseando na sua fé. Porque de tudo isso que eu estou falando aqui, se a gente for resumir o reino de Deus, que está primeiro na palavra amor, a segunda palavra, se eu te perguntasse, talvez você não soubesse, qual é a segunda palavra? Mas eu te afirmo com certeza que é fé. Fé. O próprio Jesus disse numa passagem: no mundo vocês terão aflição, abre aspas, né? No mundo vocês terão aflição, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, fecha aspas. Aí isso me intrigava, porque eu estava começando a aprender sobre isso, e é constante isso até hoje, né? Essa busca do aprendizado. Eu fui tentar descobrir como assim eu venci o mundo, como assim, né?
Aí eu descobri que numa outra passagem bíblica, se não me engano, Pedro ou Paulo, dizendo Jesus venceu o mundo pela fé. Complementou a primeira frase com essa segunda frase, se complementou. E isso abre-se verdadeiramente um horizonte gigantesco para a gente, porque a gente começa a entender que você pode ter uma vida muito melhor sem aflição, que é isso que Jesus fala, né? E por isso ele fala, tem um bom ânimo, mas não é só por ter o bom ânimo, simplesmente sair rindo no meio das desgraças da vida, no meio do deserto, no meio das tempestades. Você pode até fazer isso, mas isso significa você entender que com o uso dessa fé você vai ter esse ânimo. É isso que te dá ânimo, e isso que te faz viver de verdade, não ser vítima da circunstância, não ser uma folha no vento lançada conforme as tempestades da vida. Não tem que ser assim. Se você acredita que existe algo sobrenatural que você não entende, posso estar falando com um ateu, ou então com alguém que não tem compromisso ou envolvimento nenhum com o reino de Deus e a sua justiça, mas, queridos, vamos concordar. Se você entende que há algo sobrenatural nessa vida, que a gente não sabe o que é, não entende, nunca viu, experimenta da forma certa, praticando princípios básicos que eu vou ensinar aqui, algumas coisinhas básicas, né? Existe um livro chamado O Poder do Pensamento Positivo, um livro simples, uma proposta a princípio simplória. No entanto, ele é de uma transformação tão grande na vida das pessoas que tem milhares de testemunhos. O escritor, ele é filho de um pastor, e se não me engano ele se tornou pastor também. E ele fala isso, e eu não quero colocar aqui nenhuma conotação religiosa. A religião, ela não é o sentido verdadeiro do que nós temos que ter na nossa busca espiritual. A nossa vida, a própria Bíblia fala que a nossa verdadeira religião é cuidar das viúvas e dos órfãos. Então, se você quer ter uma religião de verdade, que seja a busca do amor, da fé, de ajudar as pessoas de verdade. Isso é justiça. Isso é justiça. Isso é uma interpretação não minha. Os próprios judeus ensinam isso, né? A tribo, a nação que teve a presença de Deus muito forte, que tem sido exemplo para nós até hoje. Os campeões de prêmio Nobel no mundo, pode pesquisar, são os judeus. Então eles têm uma influência de fé maravilhosa. E isso tem que ser considerado e respeitado, sim. Então você entende que você é muito mais do que só uma criatura levada ao vento. Você é alguém que está buscando ser feliz, que entende que existe algo sobrenatural que você não sabe o que é, nunca viu, não entende, mas você precisa, voltando a esse termo, experimentar. Como é que você faz isso? Como eu já disse, tem esse livro, O Poder do Pensamento Positivo. É simples e funciona. As coisas de Deus são assim, e você não pode deixar isso de lado, mesmo que você seja ateu. Experimenta. Por que tem tanto ateu que tem sucesso? Porque ele usa princípios e valores que são totalmente em sintonia com a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus. Isso é incrível, porque mostra que você, muitas vezes, mesmo acreditando numa pessoa, digamos que você tem um dentista ali, que você não bota fé no cara, não acredita nele, mas você vê que o que ele fez foi bom e você resolve testar uma dica dele sem ele saber até. E aí você fala, uau, ele tinha razão. Então é sobre isso. E esse livro, para resumir, não ficar tão longo o vídeo, ele fala sobre você usar frases que vão te trazer para um ambiente espiritual, mental, positivo. Então, o que você tem que fazer? Tem testemunhos, por exemplo, de motorista de caminhão que vivia atraindo encrenca de vizinho, encrenca no trânsito, encrenca de multa, isso e aquilo. Ele começou a mudar a vida dele, começou a usar frases positivas e bíblicas que estavam totalmente em sintonia com novas frequências, que daí a gente entra sobre lei da atração, porque tem muito a ver com estudos de frequência, né? Mas
aí, queridos, pode deixar de lado isso de lei da atração, de frequência. Nós estamos falando de Bíblia, sim. Estamos falando de você usar o que Deus nos deixou de ferramenta sobre a fé. A fé é um legado de Deus para a humanidade. As pessoas não sabem usar, elas usam ao contrário. Cada vez que você fala, nossa, eu quebrei a cara hoje, o dia hoje vai ser péssimo, você está determinando isso. Agora, se você mesmo, num dia que começou a unha ali, você diz, nossa, que dia maravilhoso, que imagem linda do sol nascendo, que som dos pássaros, é tudo maravilhoso. Você consegue ver a diferença? Você pode estar, que nem eu aqui, perto de uma via barulhenta, mas eu não estou notando os barulhos, eu estou vendo o lado bom. Talvez se houvesse um passarinho cantando, eu estaria ouvindo. Então você tem que focar, direcionar a sua fé para as coisas boas, as coisas positivas. Isso não é só plástica neural, não é só uma hipnose, nunca, jamais. O que você está fazendo é você colocando no seu coração, na sua alma, no seu espírito, uma frequência de fé, uma fé que a gente não entende o que é, mas que ela traz para a gente resultados. Então, se você quer resultados em determinado assunto, você começa a afirmar, vai dar certo, já deu certo, que maravilha. E se for usar as palavras da Bíblia, você pode dizer, por exemplo, tudo posso em Cristo que me fortalece. De repente você se sente uma pessoa incapaz. De repente você se sente uma pessoa incapaz. Então você vai dizer, tudo posso em Cristo que me fortalece. De repente você se sente uma pessoa que não é vitoriosa e nunca vai ser. Começa a dizer, em Cristo sou mais que vencedor. Tem Salmos 23, por exemplo, que fala, o Senhor é o meu pastor. Se você tem problema financeiro, ausência de um monte de coisa na sua vida, começa a usar essa frase, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quer mais um conselho fantástico, maravilhoso que você tem que fazer? Estuda sobre o Salmo 112. Você vai ver que incrível, que fantástico. Você abre, falando de horizonte de novo, um universo de perspectivas financeiras, relacionais, que você vai ficar pasmo de ver os resultados. Experimenta, por mais que você não esteja acreditando em mim, não acredite em mim, apenas experimente e você vai ver os resultados. E essa conversa continua, porque é sobre isso que eu falo. Te convido a maratonar os meus vídeos e aprender mais sobre amor, fé, relacionamento, resultados, que é por isso que a gente vive. Um grande abraço, tudo de bom.